Boa tarde, queridos amigos do canal. Saúdo a todos, sejam todos bem-vindos. Que todos estejam em paz e com grande saúde. E hoje quero trabalhar uma questão formulada por um amigo que acessou um dos vídeos do canal, o Bruno Brandão, e fez uma pergunta. A gente conversou um pouco e ele fez uma pergunta muito essencial, muito fundamental e muito precisa, muito concentrada, né? Então ele perguntou o que faz, quais as características para uma verdade ser uma verdade. Então, é uma pergunta muito inteligente, né? Uma pergunta que eu classifico aí como no âmbito da epistemologia ou na teoria do conhecimento, que é a disciplina onde nós questionamos quais são justamente os pressupostos, a segurança que nós temos para falar em verdade, em diferir uma verdade de uma falsidade, e que elementos nós podemos elencar para fazer essas definições. Então, eu cheguei de viagem há pouco, ainda estou um pouco rouco por causa do ar-condicionado do carro, mas quis ainda hoje formular esse pequeno vídeo para a gente fazer ao menos uma introdução a esse assunto complexo que eu tenho tratado no canal, mas com o estímulo da pergunta do Bruno, nós criamos um novo gás para traduzir isso também de uma nova forma, para que a gente continue esse diálogo e possa tentar fazer alguma clareza que vá em frente e realmente esclareça algo, não é? Então eu vou dividir essa questão em dois aspectos, em dois turnos, em duas partes, né? A pergunta do Bruno, então, quais as características para uma verdade ser uma verdade? Então eu vou dividir em duas partes. A epistemologia contemporânea é consoante no aspecto de que a verdade só pode ser definida nesse primeiro âmbito em uma situação, em um contexto específico. Esse é o motivo pelo qual nos pedem nas dissertações e teses acadêmicas que nós delimitemos o objeto, pois nós, segundo a academia, que segue esse padrão, que eu vou tratar por primeiro, essa primeira parte, a academia segue esse pressuposto epistemológico de que a verdade só se dá, a pesquisa da verdade só se dá em uma situação, em um contexto determinado. Então, eu vou elencar quais são as características que fazem de uma verdade, nesse âmbito que muitos chamam positivista, ou no âmbito da ciência mais conhecida como tal, a ciência experimental, onde nós elencamos um problema, uma pergunta, e a partir desse problema elencado, nós passamos a formular hipóteses para responder esse problema. Ou então, essa equação que nós formulamos. Então, a primeira característica dessa verdade experimental para a ciência aplicada, como medicina, como agronomia, como, enfim, as ciências particulares, as disciplinas particulares, a tecnologia, todas essas disciplinas ou ciências particulares,
elas possuem seus próprios desafios. Então surgem esses pequenos problemas delimitados. Por exemplo, como reduzir um chip a ponto de caber dentro de um celular? Ou como foram reduzindo esse chip? Isso é um problema delimitado e particular das ciências da computação, da engenharia, da transmissão de dados. E então, quando se elenca um problema determinado, em seguida se levantam as hipóteses para resolver esse problema. E assim em todas as ciências particulares. Em medicina, em agronomia, em geografia, talvez em história, nas ciências particulares. Então, as características que vão construir um axioma de verdade, uma equação de verdade, podem ser elencadas pela formulação de um problema, ou a delimitação, ou de um problema, de uma questão a ser resolvida, de um desafio a ser solucionado, e a partir desse desafio delimitado, passam-se a formular hipóteses para solucionar esse desafio. Vamos fazer um chip nesse formato, talvez seja melhor para ele ficar num tamanho menor, que ele eu não entendo de tecnologia, mas que ele seja um fiel condutor da informação, enfim. As hipóteses passam a ser levantadas para tentarmos resolver as questões propostas ou os desafios que encontramos para a ciência. Em seguida, das hipóteses formuladas, vem a fase dos testes, da experimentação, né, ou das provas, né? Então, por exemplo, pode surgir na questão do chip se é melhor de silício, se é melhor de ouro, né? Então façam-se as provas experimentais, os testes, para ver, por exemplo, qual é melhor condutor ou armazenador da informação, né? Estou falando de uma forma exemplar e muito grosseira dessa área, porque eu não sou dessa área, eu estou tomando como um exemplo. Então, são 3 fases até agora: a delimitação de um desafio, né, que eu estou exemplificando a produção de um chip cada vez menor, depois as hipóteses para solucionar o problema. Vamos fazer de silício, vamos fazer de ouro, né? São hipóteses, são tentativas, são caminhos. Depois os testes, né, para ver qual material se adapta melhor àquele problema, àquele desafio para que nós tomamos, né, como científico, no caso dessa teoria da comunicação, da produção de um chip, por exemplo. E por fim, feitos os testes, nós vamos verificar qual é o material que se adequa ou se adequa melhor ao nosso propósito, ao problema inicial que nós levantamos, né? Como produzir um chip de menor tamanho que seja bom condutor, bom armazenador de dados e por aí vai. Então, esse modelo de ciência, composto basicamente de 3 fases, né? A apresentação do problema, o levantamento de hipóteses para solucioná-lo e depois os testes dessas hipóteses para ver se funcionam ou não, é um modelo, é um método científico por excelência. É um método para ciências aplicadas, e isso varia, se espalha por toda a gama científica de pesquisa nas mais variadas áreas, né? Mas a base do método científico, o que faz uma verdade ser científica para as áreas, é essa equação, essa estrutura, né, que acabei de descrever. A apresentação ou detecção de um problema, de um desafio, a elaboração de hipóteses para resolver esse desafio e, por fim, os testes experimentais para ver
qual hipótese cumprirá melhor esse programa, essa questão levantada. Então, assim para as várias ciências particulares. Ok? Então, eu vou dividir o vídeo, vou dar uma pausa e entrarei em seguida com a segunda parte dessa questão da verdade, onde eu colocarei então a parte mais lógica e metafísica da questão, né? Lembrando a questão colocada pelo colega, pelo amigo Bruno Brandão, né? Quais as características da verdade para que ela seja uma verdade? Então, na segunda parte, eu comentarei essa questão da verdade e as suas características na disciplina filosófica, na lógica e numa outra consideração, então, não mais nas ciências particulares, mas no âmbito universal, no âmbito da totalidade dessa questão da verdade, não aplicada às ciências empíricas, ou seja, ciências físicas, onde nós podemos testar, mas aplicada então a questão às ciências humanas, às ciências metafísicas, à lógica, onde nós não podemos testar. Essa é a diferença. E se nós não podemos testar, nós só podemos ter como método, como caminho, a lógica, o silogismo, a comparação, enfim, o âmbito lógico dessa questão, que é o que eu procurarei a tratar em seguida. Até logo mais, espero que esse material esteja sendo de proveito a todos. Até logo mais.